Olá pessoal, então aqui a gente vai continuar, nesse vídeo a gente vai continuar nossa discussão sobre equações, tá? Então, lá só para lembrar o que a gente viu no último vídeo, a gente viu que no último vídeo que equação é uma igualdade entre duas expressões, tá? Essas expressões, elas podem ser numéricas ou algébricas, né? Em geral a gente vai trabalhar mais com as algébricas, mas para a gente entender a forma que a gente vai resolver equações, a gente vai começar com as numéricas para a gente entender um pouco o que significa de fato a igualdade, vamos dizer assim, o poder da igualdade, né? Qual que é o poder dela. Então, por exemplo, a gente tem uma igualdade, vou começar com uma equação verdadeira, tá? Então aqui eu tenho 3 é igual a 3, tá? Então 3 é igual a 3. Isso aqui é verdade? Certo, isso aqui é verdadeiro, certinho. Numa equação, é interessante que esse sinal de igualdade, ele meio que representa algum equilíbrio, né? Algo que, vamos dizer assim, igual, né? Por isso que é a igualdade. Como que a gente mantém essa igualdade? Então vamos pensar o seguinte. Se eu pegasse e somasse algum número de um lado da igualdade só. Então, o que eu quero dizer? Eu fizesse assim, 3 mais 1. Isso aqui continuaria igual a 3? Não. Isso aqui não continuaria igual a 3, tá? Isso aqui 4 não é igual a 3. Isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é falso. 4 não é igual a 3, né? Mas qual que foi o problema que eu fiz aqui? Eu tinha essa igualdade aqui. E eu somei um número 1 aqui de um lado, né? Eu somei o número 1 de um lado, mas eu não somei de outro. E daí eu obtive algo que não é igual, tá? Então eu obtive uma igualdade não verdadeira. Se eu quisesse manter a igualdade, o que eu teria que fazer aqui? Se eu quisesse manter, deixar em equilíbrio, essa palavra é interessante, equilíbrio. Então eu tenho que 3 igual a 3. Se eu quisesse manter isso, e esses dois lados continuassem iguais, o que eu somei de um lado, eu teria que somar do outro. Então eu tenho aqui 3 igual a 3. Essa igualdade vai continuar verdadeira se eu tiver... Se eu, por exemplo, quiser somar 1 aqui, de um lado, certo? E se eu somar 1 do outro, eu mantenho a igualdade verdadeira, tá? E daí eu vou ter o quê? 4 é igual a 4. Qual que é a diferença desse para esse? Aqui, eu somei de um lado só, então eu não respeitei a igualdade. Então, para isso ser igual e eu quero que continue ser igual, se eu quiser obter algum resultado a partir dessa igualdade, eu teria que somar dos dois lados, para obter uma igualdade, vamos dizer assim, equivalente. Daí vocês podem pensar, professor, não estou entendendo o que você está falando, esse negócio está muito estranho. Igualdade em matemática, pessoal, ele funciona basicamente que nem uma balança. Então eu vou até mostrar uma imagem aqui, depois, posteriormente, eu vou mostrar até um vídeo que vai animar isso para vocês, que é bem interessante, essa discussão. Então vamos pensar, por exemplo, numa balança desse tipo aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, mantê-las ela em equilíbrio, essa balança, ó. Se eu quisesse manter essa balança em equilíbrio, eu não teria que somar os pesos dos dois lados? Assim, ó, você percebe que tem um peso aqui, né? Aqui tá um pezinho maior do que tá nesse, né? Por isso que a balança aqui tá mais pesada. Então, seria basicamente, se eu somasse, por exemplo, 2 de um lado e 1 de outro. Eu não ia manter em equilíbrio. Então, pensar uma equação seria basicamente eu pensar numa balança em equilíbrio, né? Uma equação tudo igual, né? Então, para eu manter esse equilíbrio, o que eu teria que ter? Poderia somar as coisas de um lado só, né? Se eu somasse as coisas de um lado só, eu não ia manter. Mas se eu somasse a mesma coisa dos dois, eu ia manter esse equilíbrio. Ia ter algo parecido com isso aqui, ó. A gente já está aqui no... Ó, essas balanças aqui. Manter esse equilíbrio, tá? Ó.
algo parecido com assim, ó. Se eu somasse de um lado, né? Se eu pegasse e colocasse um pezinho só de um lado, a outra não ia ficar igual, né? Ela ia se desequilibrar, né? Não ia ficar em equilíbrio. Então, equação, gente, funciona da mesma forma, tá? Então, quando eu penso em equação, é basicamente isso que eu tô pensando. Então, quando eu tenho uma igualdade numérica, às vezes não faz sentido fazer isso. Mas, eu conhecer essa propriedade das equações vai ajudar a gente em questões assim, né? Então, vamos pensar, por exemplo, como que eu faria para resolver uma equação. Então, a gente vai estudar, gente, o quê? Como eu disse, a gente vai estudar mais equações algébricas, tá? Então, a gente vai colocar aqui equações. É aquelas que a gente chama, resumidamente, equações de primeiro grau, tá? Forma resumida. Tá? É essas que a gente vai estudar. Então, vamos observar. Então, sabendo dessa propriedade das balanças, então se eu tivesse, por exemplo, algo desse tipo, x mais 1 igual a 5. Então, lá no vídeo anterior, a gente fez pensando na lógica. Qual número que eu somado com 1 vai dar 5? Né? Pensando aqui na lógica, eu sei que esse número é qual? Esse número é 4. Então, eu vou ter que x é igual a 4. Mas tem uma estratégia que a gente pode desenvolver aqui para resolver esse tipo de coisa. Então, é x mais 1 igual a 5. Uma estratégia sabendo dessa propriedade aí, vamos dizer assim, da balança das equações, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, como que eu faria? Eu sei que isso aqui é uma igualdade, então eu tenho que obedecer aquilo lá, ó. Para eu manter essa igualdade, o que eu somar de um lado, eu teria que somar do outro. Quando tem esse probleminha de equações, eu quero encontrar um valor que torne essa equação verdadeira, né? Eu quero encontrar esse valor. Então, pense se x é um número, né? Então, o número que eu somo com 1 vai dar 5. Na lógica, eu já posso pensar ali, x é 4. Mas, se fosse algum número maior, então vamos pensar, tipo, pra gente entender essa lógica que eu tô querendo falar pra vocês, tá? Então, vamos observar. Lá pensando naquela propriedade das igualdades, que eu somar de um lado, teria que somar do outro. O meu objetivo aqui, gente, é deixar meio que essa balança equilibrada. Eu quero deixar o x sozinho. Quero encontrar, vamos dizer assim, encontrar esse valorzinho aqui de x. Então, como que eu encontro? Eu vou olhar aqui, se eu não percebesse isso aqui primeiro, tá? Eu vou olhar isso aqui, ó, x, né? X mais 1 igual a 5. O que eu quero fazer? Eu quero sumir com esse 1 daqui, quero deixar o x sozinho, meu objetivo. Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para esse 1 meio que ele sumir aqui, né? Eu tenho que lembrar lá das propriedadezinhas, ó. X mais 1. Se eu quero que esse x suma aqui, ó. Esse 1 suma daqui, quero deixar o x sozinho. O que eu preciso fazer? Eu subtraio 1 aqui, ó. Por que eu subtraio? Porque 1 menos 1 vai dar 0, né? Mas, como eu estou tratando de uma equação, se eu somo aqui de um lado, eu tenho que somar do outro, tá? Então, eu vou colocar aqui 5, só que esse 1 vai vir para cá, ó. Menos 1, tá? Então, eu vou ter x, 1 menos 1 vai zerar, então aqui vai dar 0. Igual a 5 menos 1 vai dar 4. Então, x mais 0, ó, esse x não é um número que a gente colocou. Quando a gente soma 0, mesma coisa que somar nada, então x é igual a 4. Então, aqui a gente encontrou esse valor de x a partir do conhecimento que a gente tem de equações. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Isso aqui é interessante, a gente conhecer essa propriedade, para a gente resolver equações um pouquinho mais complicadas. Então, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, x mais x, certo? Mais 3 é igual a 6. Esse tipo de equação aqui, às vezes não é tão simples de eu encontrar, ó. Eu sei qual que é o número que dá aqui. X mais x
mais 3 igual a 6, eu sei que número é esse. Às vezes não é tão fácil igual eu encontrar ali a primeira, né? Mas, aqui eu conhecendo essa propriedadezinha, vamos dizer assim, da balança das equações, eu consigo tentar resolver, ó. Então, primeiro, ó, alguma propriedade que a gente tem que entender aqui, ó. O que significa x mais x? Então, aqui um conhecimento que a gente tem que entender. X mais x, o que significa? X mais x, pessoal, é a mesma coisa que eu tiver 2x. Então, vamos pensar, por exemplo, se eu tivesse maçãs mais maçãs, é a mesma coisa que eu tiver 2 maçãs. Então, aqui x mais x é a mesma coisa que 2x. Tá? Então, tenho 2x aqui. Então, contei 1 mais x, 2x. Tá? 2x. Mais 3. Isso tudo aqui igual a 6. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, eu meio que peguei os x e juntei os x. Vamos dizer assim, professor, eu poderia somar x com 3? Não poderia. Por quê? Porque eu não sei qual que é esse valor de x. Eu não sei esse valor. Então, eu não poderia somar. Tá? Nosso objetivo aqui é encontrar esse valorzinho aqui de x. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso lembrar lá da propriedadezinha das equações, o que eu somo de um lado, eu tenho que somar do outro, tá? E eu tenho que deixar o x sozinho. E como que eu vou deixar o x sozinho? Então, vem aqui. 2x. Esse 3 está me dando problema, né? Então, o que eu preciso fazer para sumir com ele? Lá eu não somei 1. Para esse 3 virar 0, vamos dizer assim, para esse 3 aqui virar 0, o que eu preciso somar? Eu somo menos 3, para esse 3 sumir, vamos dizer assim. 2x mais 3 menos 3. Então, no caso, até colocar vermelhinho. Então, vamos dizer assim, o x precisa sumir. Menos 3. Isso aqui vai ser igual aqui. Opa. Isso aqui vai ser igual a 6, né? Mas, como eu quero manter essa igualdade, quero que essa igualdade fique verdadeira, né? Então, se eu somei menos 3 de um lado, eu preciso somar menos 3 do outro, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? 2x, opa. Aqui é mais 3 menos 3, aqui vai dar 0, então vou somar 0, porque mais 3 menos 3 é 0. Estou mantendo a igualdade, tá? 6 menos 3 vai dar 3, né? Então, aqui eu obtive. 2x é um número também, tá? Então, 2x mais 0 vai dar a mesma coisa que 2x. Isso aqui é igual a 3, tá? E agora, eu resolvi a equação? Não resolvi. Eu precisava deixar o 3 sozinho, certo? Eu preciso deixar o 3 sozinho. O x sozinho, perdão. Daí, o que eu preciso fazer para deixar o x sozinho? Eu preciso sair com esse 2 aqui, ó. Esse 2. Quando, ó, uma coisa que a gente tem que perceber, pessoal, quando esse 2 aqui está somando, né? Eu não somei 2, é a mesma coisa aqui que eu multiplicar por 2, tá? Então, quando eu tô aqui, ó, eu não tinha 2x aqui. 2 mais 2 é a mesma coisa que 2x, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x, tá? Então, o que eu preciso fazer para sair com esse 2 aqui? Eu meio que eu penso em operação inversa, tá? Qual que é a operação inversa? A daqui, da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu venho aqui e divido dos dois lados, ó, dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? 1x é igual a 3 sobre 2, tá? 1x é a mesma coisa que x, tá? Então, meio que o segredo, ó, vocês percebem alguma coisa, ó, uma semelhança, ó. Aqui, a gente não somou sempre com o inverso, ó. Eu somei com o inverso do 1, né? 1 menos 1, né? O oposto aqui, né? 1 menos 1. Eu sumi, então, para eu sumir com algo que está somando, o que eu preciso fazer? Eu meio que preciso somar com o oposto dele, né? Algo que vire 0, né? Com a operação inversa eu tenho que pensar. E quando está multiplicando, eu penso com a operação inversa também,
Então vamos pensar em outro exemplo. Aqui às vezes pode estar parecendo um pouco mais complicado, mas logo vocês se acostumam com essa linguagem, tá? É algo novo para vocês, né? Então vamos pensar em outro exemplo. Se eu tivesse x mais 7 igual a 27. Que valor aqui eu somo x vai dar 27? Aqui então eu preciso pensar em algo porque eu saio com esse x, com esse 7 daqui para deixar o x sozinho, né? Então o que eu preciso pensar? X mais 7. Né? Eu tenho x mais 7. O que eu preciso pensar para assumir com esse x aqui? Para deixar o x sozinho. Lembra lá? Aqui a gente precisa deixar o x sozinho. O que eu preciso fazer? Meio que pensar na operação inversa. Então, vou pensar no menos. Aqui não está somando? Vou pensar no menos. Mas eu vou pensar no menos de forma que eu consiga assumir aqui, tá? Então, eu vou ter x mais 7 menos... O que eu preciso assumir com esse 7 para cá? O que eu preciso somar para assumir? Lembrando, gente, que eu poderia somar qualquer coisa aqui, tá? Mas eu estou somando algo que me ajude, tá? Então, x mais 7 menos 7, certo? Para eu manter a igualdade lá da balança, o que eu preciso? 27 menos 7, certo? Então, x... 7 menos 7, quanto que vai dar? Tá? 7 menos 7. 7 menos 7 vai dar 0. Então, vou ter 0. 27 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 20, certo? Então eu obtive esse valor que torna a igualdade verdadeira, tá? Então, x igual a 20, se você perceber, 20 mais 7 é igual a 27. Então deixou a igualdade verdadeira aqui, tá? Então, a lógica de equações, para eu resolver uma equação, é basicamente dessa forma, tá? Eu pensar nesse tipo de lógica. No início pode parecer um pouco mais complicado. Vocês vão sentir um pouco de dificuldade no início, tá? Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou auxiliar vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Eu vou gravar mais vídeos com exemplos para vocês de como resolver. A gente vai fazer um monte desses, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.